começar a recortar, porque nós, de uma maneira geral, salvo algumas exceções apenas, de uma maneira geral, todos nós já conhecemos esse assunto, né? Então eu vou tentar pontuar as questões, reavivar pontos, melhor dizendo, que digam respeito ao nosso interesse imediato, que é a questão do programa de qualidade. De novo, relembrando a vocês, esse primeiro movimento nosso é para a gente fazer uma revisão conceitual, uma revisão teórica daquilo que a gente vai precisar para discutir a partir de amanhã, na parte da tarde, né? Nessa perspectiva, eu queria agora que a gente pudesse dar uma olhada para o leite humano. Vocês já conhecem essa aula, e a gente está pegando essa aula propositalmente, porque o que a gente espera é que todos vocês sejam capazes, depois de pegar esses diapositivos, e reproduzirem essa aula aí para onde vocês forem convidados e para onde houver necessidade, tá certo? Então a gente vai estar buscando aí aquilo que a gente poderia chamar dos aspectos de interesse tecnológico, né? A gente já tem a noção de qualidade que a gente pretende imprimir, né? E a gente começa então a discussão lembrando que a qualidade na realidade é uma grandeza que é definida pela avaliação conjunta de uma série de parâmetros que são analisados separadamente. Que parâmetros são esses? Os atributos de qualidade. Agora, por favor, nunca percam de vista a oportunidade de que atributo de qualidade só existe porque existe requisito de qualidade. Não existe um atributo de qualidade que sai da manga da camisa. Atributo depende de requisito, e requisito depende do consumidor ou do cliente. É, em última análise, então, o consumidor ou o cliente que define um atributo de qualidade, né? A gente já passou por aqui, e eu queria lembrar para vocês que, no mínimo, esses 6 conjuntos de atributos de qualidade, a gente deve contemplar sempre na hora que pensar no nosso cliente, no nosso consumidor, que é o recém-nascido pequenino, principalmente o recém-nascido prematuro internado no UTI. Nós já falamos das características, de algumas das características microbiológicas, né, que na realidade o alimento ele tem que atender a requisito de qualidade microbiológica. E requisito de qualidade microbiológica, mais uma vez lembrando, não basta apenas ser isento de micro-organismo patogênico. Ser isento de micro-organismo patogênico é variável de contorno, é obrigação que tem que ser cumprida e não se discute. Agora, existem exigências, como a gente colocou, que é a instalação da flora intestinal, que vai estar propiciando um mecanismo diferenciado de proteção ao organismo da criança. Atributos de qualidade que vêm de requisitos da perspectiva nutricional, né? As características nutricionais, elas são de fundamental importância. É muito, daqui para diante, importante também pontuar que os requisitos nutricionais eles serão mutáveis a partir do momento que a clínica da criança evolua. E é importante lembrar também que o nosso produto sofre um conjunto de variações muito grande. O fato de estar recebendo o leite da Dona Maria da Silva, que é uma doadora há bastante tempo, todo dia, não significa dizer que o leite tem o mesmo padrão. Né? Na realidade, o leite vai estar sofrendo variações que vai depender se a Dona Maria da Silva fez aquela ordenha antes ou depois da mamada do neném, se a Dona Maria da Silva fez ou não uma ordenha completa, se a Dona Maria da Silva coletou mais na parte da manhã ou mais na parte da tarde. Então, essas variáveis todas vão estar influenciando na mudança de características, na mudança de propriedades, na mudança de atributos de qualidade nutricional do meu produto. E eu preciso, então, a cada frasco, individualmente, monitorar esses atributos, né? Propriedades físicas, que a gente discute muito pouco, e a gente precisa delas, não necessariamente na perspectiva do recém-nascido prematuro, para estar discutindo questões que dependem das quais dependem diretamente do consumidor. As propriedades físicas, para nós, elas terminam sendo mais interessantes na própria perspectiva do controle de qualidade. Me explico, né? Propriedade física ou físico-química, a cor do produto. É muito importante que eu possa trabalhar
o entendimento do significado da cor como sendo uma propriedade física, porque a cor se transforma automaticamente num atributo de qualidade. Por quê? Eu posso estabelecer padrões de normalidade e padrões de anormalidade para a cor. Então, existem atributos que necessariamente não serão emanados do receptor, e sim da própria necessidade que a gente tem de controlar a qualidade desse produto. Características químicas do meu produto. Aí eu preciso compreender minimamente, né? Característica química decorre de um conjunto de propriedades. A possibilidade, né, de eu ter um leite com maior conteúdo, por exemplo, de antioxidantes, ou um menor conteúdo de antioxidantes. Vale a pena um comentário que, se vocês forem, por exemplo, fazer uma revisão de literatura sobre retinopatia da prematuridade, né, por exemplo, vocês vão encontrar que as retinopatias da prematuridade guardam uma relação muito estreita com o tipo de alimentação. Vários trabalhos evidenciam, né, que as retinopatias da prematuridade, elas são mais frequentes em crianças que fazem uso de fórmula, né, do que as crianças que fazem uso de leite humano. A partir dessa evidência, que foi uma evidência quase que empírica, né, fosse buscando explicar essa diferença. E chegou-se à conclusão que o alimento pode influenciar na retinopatia. Por quê? Porque, a depender da presença de antioxidantes, a criança que consome o alimento, ela pode estar mais protegida do que a outra que consome o alimento com baixo teor. O primeiro elemento considerado no bojo dessa discussão como uma importância muito grande foi a vitamina E. A vitamina E, como todo mundo sabe, é um antioxidante por excelência. Ela é absorvida, ela ganha, inclusive, a corrente sanguínea e vai proteger a mucosa do recém-nascido contra danos oxidativos que são, por exemplo, não diria comuns, mas que tem uma grande probabilidade de ocorrer em recém-nascidos que estão em fototerapia. Agora, à medida que as evidências aumentaram, que os estudos evoluíram, chegou-se à constatação de que existem outras substâncias também que exercem esse efeito protetor. E dentre essas substâncias, o principal grupo foram as chamadas quinonas. As quinonas são potentes substâncias antioxidantes, mais potentes do que a própria vitamina E, e que protegem de forma muito efetiva as mucosas, não só do globo, mas também a mucosa do trato intestinal, né, contra danos oxidativos. Que a gente sabe que um outro problema grave que a gente tem são as enterocolites acéticas, são as enterocolites que ocorrem na ausência de micro-organismos infectantes e que elas decorrem fundamentalmente de processos reativos de oxidação do próprio alimento que a criança ingere, né? As características fisiológicas e imunológicas a gente não vai estar discutindo muito aqui agora, porque nós vamos fazer uma revisão da dimensão imunobiológica do produto. O Freud vai trabalhar isso com a gente com toda tranquilidade, né? E a gente vai estar pensando na oportunidade de discutir isso melhor, mas para não deixar passar batido, eu queria chamar a atenção de vocês que esses dois conjuntos de características aqui, eles abrem uma oportunidade para nós trabalharmos o leite humano para além da perspectiva do recém-nascido prematuro. Se vocês lembrarem do que aconteceu, eu não sei se foi no primeiro semestre desse ano, se foi no final do ano passado, o paciente da UPG, que já era uma criança maior, que tentava entrar com a alimentação, Sandra talvez pudesse falar melhor, a criança distendia, tentava entrar com a alimentação, a criança distendia, aí o que se fez? Entrou com leite humano, evoluiu o volume para depois evoluir a aporte energético.
Aí a gente está usando o leite humano por conta de quê? Por conta das suas propriedades imunobiológicas e fisiológicas. Né? Para ser mais específico, você tem na sabedoria popular algumas questões que até exteriorizam melhor essas propriedades. Né? Aquela história que alguns pensam que é folclórico, criança tem dor de ouvido, pinga leite de peito. Está com conjuntivite, pinga leite de peito para poder combater a conjuntivite. Tem uma história aqui na pediatria do Rio de Janeiro, que eu vi aqui na pediatria do Rio de Janeiro, não sei se é folclórico ou não, mas disse que a falecida esposa do governador, do ex-governador do Brizola, teve uma conjuntivite virótica que foi complicada e que nada estava resolvendo. E ela tratou essa conjuntivite a partir da recomendação de um oftalmologista que eles trouxeram da França para tratar da doutora Neuza Brizola, e usaram colostros de primeiro dia. E aí você para olhar o que pode ter nisso daí. Na realidade, se você tem vírus, hein? E é mostrado forte a evolução a gente começa a falar de uma fronteira que está para além da fronteira que a gente está colocando, que são as propriedades farmacológicas do leite humano. Então, a gente tem que se acostumar ao seguinte: nós estamos lidando com um produto que, ao mesmo tempo que ele é um alimento, que ele tem propriedades nutricionais, que ele atua como alimento, ele também é um fármaco. Então, o leite humano, ao mesmo tempo que é alimento, ele é também medicamento. E a gente vai poder estar trabalhando com isso em outros segmentos. Por exemplo, se vocês forem fazer uma revisão de literatura em cirurgia pediátrica de criança maior, você vai ver que cirurgia de colo, por exemplo, que a utilização de leite humano está cada vez mais ampliada na recuperação pós-cirúrgica de colo em situações de grande dificuldade. No preparo do colo para a cirurgia em situações agudas. Por quê? Porque o leite humano tem esse conjunto de propriedades fisiológicas e imunológicas. Existem alguns investigadores trabalhando com o leite humano, por exemplo, nas situações de crianças maiores, como adjunto farmacológico para suprir imunodeficiência seletiva de IgA. Eu fui em um congresso certa vez, eu vi uma apresentação de trabalho que a Luciana até está resgatando agora, de um pesquisador do interior do Paraná, uma cidade muito pequena, que tem uma característica muito interessante, porque poucas famílias formaram essa cidade, tem um problema sério de consanguinidade, dentre os vários desdobramentos que isso trouxe um problema da existência de um número muito grande de crianças que são imunodeficientes seletivos. E ele entra com um aporte de colostro para essas crianças em situações de trabalho muito interessante. Então, existem outras oportunidades do uso do leite humano que, uma vez conseguido equacionar essa dimensão, que é a alimentação do recém-nascido, eu acho que a gente vai ter uma outra oportunidade de trabalho interessante.